Já pensou se você comesse fruta, chocolate e vinho e ainda tivesse a possibilidade de reduzir a síndrome metabólica? Seria fantástico, né? Será que isso existe? Esse estudo que vocês estão vendo foi realizado aqui no Brasil pela Universidade de São Paulo e ele se baseia numa coorte de pessoas aqui do nosso país também. Nesse estudo foram analisados os hábitos de 6.378 indivíduos, um estudo relativamente grande, o maior feito no Brasil até agora. E esse estudo mostrou, através da análise da alimentação desses indivíduos, feito através de questionários de frequência alimentar, que o consumo de frutas como morango, açaí, o consumo de chocolate e o consumo de vinho poderia diminuir em até 23 vezes o risco de síndrome metabólica. Bom, parece bom demais para ser verdade, né? E se você desconfiou de que esse estudo era mais um estudo epidemiológico, você acertou. E realmente, não é bom demais para ser verdade, não é nem verdade. Sempre que a gente analisa esse tipo de manchete sensacionalista, infelizmente, essa manchete que vocês estão vendo veio no e-mail da própria FAPESP, a agência de pesquisa da Universidade de São Paulo. A gente tem que ter muito critério para poder analisar esse tipo de notícia. A análise desses 6.378 pacientes, que mostrou que esses polifenóis presentes nas frutas, no chocolate e no vinho poderia vir a diminuir o risco de síndrome metabólica em 23 vezes, trata-se nada mais nada menos do que o estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico ele é feito através de questionários de frequência alimentar. Eu analiso essas pessoas através de um questionário e depois acompanho no tempo essas pessoas para verificar os desfechos de saúde. Infelizmente, esse tipo de estudo, embora seja a maior parte dos estudos realizados em nutrição, são estudos extremamente falhos. Por quê? Porque eles tentam corrigir estatisticamente determinados problemas, como, por exemplo, o fator de renda das pessoas, como, por exemplo, a cor das pessoas, como, por exemplo, outros fatores relacionados com a saúde, como peso, como altura, IMC e esse tipo de coisa. Só que, estatisticamente, é impossível de você eliminar todos os fatores de confusão que estão presentes nesse tipo de estudo. Especificamente, esse estudo, ele monitorou funcionários públicos de universidades e centros de pesquisa do nosso país. Ora, para quem conhece a realidade das universidades públicas e dos centros de pesquisa do nosso país, sabe que funcionários públicos são funcionários de maior pagamento, são funcionários de nível de mestrado, doutorado, graduados, pessoas que dão aula. Nós não estamos falando aqui de zeladores, de faxineiros, porque esses normalmente são terceirizados. Então nós estamos aqui com dois fatores confundidores muito fortes. Primeiro, o nível de renda. Segundo, o nível de conhecimento, o nível educacional. Esses dois pontos, tanto o nível de renda quanto o nível educacional, são mais do que suficientes para causar um viés que nós chamamos aqui de viés do paciente saudável. As pessoas que comem frutas, que comem chocolate, que bebem vinho, são pessoas que têm um nível de renda maior, consequentemente mais acesso à informação, consequentemente vão se cuidar mais. E não é por conta do vinho, ou do chocolate, ou da fruta que essas pessoas estão tendo menos síndrome metabólica. É, na realidade, por conta da renda. Por conta do fato delas terem um rendimento maior, elas têm mais acesso à informação e por conta disso se cuidam mais. O fato delas comerem frutas, chocolate ou tomar vinho é algo que é um marcador da condição social dessas pessoas e não o fator causal da questão da síndrome. Então, mais uma vez, nós temos a epidemiologia nutricional aparecendo nas manchetes, né? Mostrando como se a nutrição fosse algo assim que basta você comer chocolate e você vai ficar bem, basta você tomar vinho e você vai ficar bem. Esse tipo de relação causal, pessoal, é quase como se você tivesse, imagina a cena, é quase como se você tivesse dando diversos tiros na parede, e depois você vai até a parede e pinta os alvos ao redor dos tiros. Você nunca vai errar.
Então, esses estudos epidemiológicos, eles não podem estabelecer causa e efeito, e até mesmo em termos de correlação, eles são extremamente frágeis, extremamente fracos. A estatística não consegue eliminar os numerosos vieses presentes nesse estudo e, infelizmente, a mídia científica, como é o caso dessa especificamente, não consegue perceber o mal que faz ao divulgar esse tipo de notícia. A gente fica vendo esse tipo de notícia o tempo todo e as pessoas cada vez mais confusas sobre o que comer, quando comer, se devem ou não comer. O que a gente faz aqui na rede social é tentar, ao máximo, melhorar o seu relacionamento com esse tipo de manchete. A nossa ideia é empoderar você, que você possa entender que esse estudo não deve ser levado a sério, que esse tipo de correlação não estabelece causa e efeito, e mais ainda, que se você não come chocolate ou não bebe vinho, você pode ter muito mais saúde, você vai ter muito mais saúde se você cuidar do básico do seu estilo de vida. Então eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você, que te ajude a discernir entre os estudos que realmente importam e esses estudos epidemiológicos, e mais ainda, que você possa transferir e transmitir essa informação para outras pessoas. Então, se você puder, curta, comente, compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo para mais pessoas que precisam entender um pouco mais desses conceitos para não cair nas armadilhas da mídia científica.